Santa Catarina tem 25 municípios afetados pelas chuvas do fim de semana. Mais de 1.300 pessoas foram impactadas. Casa Catarina, maior programa habitacional de Santa Catarina, terá investimentos de mais de 400 milhões de reais em moradias. Porto de Paranaguá anuncia novo leilão. Terminal busca garantir maior competitividade no escoamento das safras. Bombeiros gaúchos recebem novas viaturas. Evento de entrega de equipamentos contou com promoção de sargentos no município de Canoas. Botafogo conquista Campeonato Brasileiro. Glorioso vence São Paulo e garante terceira estrela na competição nacional. Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres são indicados ao Globo de Ouro. E você vai ver ainda. Oleiros montam presépio com referências açorianas. Representação do nascimento do Menino Jesus pode ser visitada em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira. Nós estamos ao vivo agora, 8h03 no horário de Brasília. Iniciamos esta edição falando que Santa Catarina tem 25 municípios afetados pelas chuvas. Mais de 1.300 pessoas foram impactadas. A previsão se concretizou e as chuvas foram intensas em algumas regiões de Santa Catarina, como no norte e Vale do Itajaí. Segundo a Defesa Civil Estadual, 1.300 pessoas foram impactadas por alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras. Equipes da Defesa Civil estiveram de plantão durante todo o final de semana. Na tarde desta segunda-feira, o último balanço apresentava 25 municípios afetados. E a gente está com as equipes coordenadores regionais em campo, apoiando os municípios agora para aprofundar essa visualização do que aconteceu de danos e nós estarmos encaminhando itens de assistência humanitária para os municípios que precisarem, para apoiar as pessoas que foram afetadas pelo evento. Araquari, no norte do estado, por enquanto, foi o único município a decretar situação de emergência. E a gente tem uma possibilidade de outros municípios, em virtude dos danos e das situações que ocorreram nos municípios, decretar a situação de emergência também. Nós estamos atentos a isso e os coordenadores regionais da Defesa Civil estão lá apoiando os coordenadores municipais no intuito de cadastrar esses danos e também poder estar apoiando de todas as maneiras. Em razão do volume de chuva, as barragens de Itaió e Ituporanga precisaram ser fechadas pela Defesa Civil. A previsão é que a chuva diminua nos próximos dias. O litoral sul e a Grande Florianópolis receberam índices menores de chuva. As outras partes do estado, todas também receberam temporais, principalmente na sexta-feira, e chuva intensa devido a essa frente fria semi-estacionária, que no domingo chegou a ir para o Paraná e hoje está na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. A tendência é que ela amanhã se encaminhe para o mar e nós permaneçamos com circulação marítima na terça-feira, o que vai ocasionar chuva ainda, mas sem maior gravidade. O governo de Santa Catarina lançou o Casa Catarina, maior programa habitacional da história do estado. O investimento será de 420 milhões de reais. A iniciativa, pioneira no estado, irá beneficiar 34 mil famílias dos 295 municípios do estado. O lançamento do programa Casa Catarina ocorreu em Lages, na Serra. Além de atender às demandas da habitação, o programa vai movimentar a economia com a criação de postos de trabalho. Nós vamos investir 420 milhões. Vamos atender mais de 34 mil famílias, 35 mil famílias. E é um programa que vai fazer a casa individual, vamos fazer parceria com os prefeitos. A Carmen já está pensando qual é os prefeitos, o terreno que ela vai disponibilizar, para a gente entregar o dinheiro para a prefeitura faz a casa, dentro do padrão que nós vamos entregar. E também poder comprar um apartamento ou comprar uma casinha financiado pela Caixa, porque o difícil é a entrada. A entrada a pessoa nunca tem, porque está apertado, porque está com o cheque devedor, o cartão de crédito comendo um jurinho barato, enfim. Então nós vamos alcançar 20% até 20 mil reais a fundo perdido. Então nós vamos entregar a entrada
e aí o 80% ele financia na Caixa. Então vai ser um sucesso. Segundo a Secretaria de Assistência Social do Estado, 60% do déficit habitacional são de pessoas que têm gasto excessivo de aluguel. São famílias que comprometem mais de 30% da renda mensal com essa despesa, dificultando entrarem em projetos de financiamento da casa própria. É tudo através do site do Governo do Estado, o site da SAS vai ter todas as explicações e todos os caminhos que tem que ser feito. Mas nós vamos, a partir do lançamento, começar a capacitar cada município, cada secretaria do município, para que eles possam estar recebendo as famílias e dando os encaminhamentos necessários. O programa prevê 2 modelos. Os municípios com até 10 mil habitantes, que são 162 cidades de Santa Catarina, vão receber recursos via convênio simplificado para a construção de unidades habitacionais para famílias com renda de até 2 salários mínimos. Serão 12 casas por município no valor de R$ 90 mil cada e, com contrapartida, a Prefeitura deve ofertar o terreno para a construção. Já para os municípios com mais de 10 mil habitantes, que são 133 cidades, os catarinenses interessados em adquirir a casa própria vão receber um subsídio de até R$ 20 mil em recursos do governo do estado para custear a entrada do financiamento. Neste caso, podem ser beneficiadas famílias que ganham até R$ 8 mil. Então a gente vem ajudando a Secretaria de Assistência Social na estruturação e elaboração desse que vai ser o maior programa habitacional da história de Santa Catarina. Serão mais de 30 mil famílias beneficiadas, mais de 420 milhões de reais injetados. Então é o governador Jorginho Mello entregando para as pessoas cidadania, orgulho, aquela capacidade de poder sentir a sua própria casa. Porque a lógica que a gente tinha nas outras políticas habitacionais é que subsidiava ou apoiava o pagamento das parcelas durante a aquisição. E a gente vem fazer um trabalho diferente, vem ajudar na entrada. A dificuldade da maioria das pessoas é o primeiro aporte financeiro. Então, essa mudança da lógica vai fazer com que muitas pessoas possam ter acesso à sua casa própria. É uma entrega impressionante e algo que vai ser muito reestruturante para o governo do estado e vai impactar todas as regiões de Santa Catarina. O Porto de Paranaguá, no Paraná, anunciou um novo leilão que vai ampliar investimentos em infraestrutura portuária. O Porto de Paranaguá terá um novo leilão de arrendamento de área, o 6º desde 2019. O edital do PAR 15, destinado à movimentação de granel sólido vegetal, foi publicado com previsão de investimento de mais de R$ 650 milhões e prazo de 35 anos. A área de quase 40 mil metros quadrados busca atender ao crescimento da produção agrícola no Paraná e consolidar a relevância do estado no agronegócio global. Nós estamos fazendo aquilo que os portos mais modernos do mundo já fazem. Vai ser a primeira concessão da América Latina. Tem agora o encaminhamento que nós assinamos hoje, eu e o ministro, do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem o seu prazo lá de análise, que é um prazo ritual que eles têm lá, que não é muito extenso. Terminando isso, nós queremos no primeiro semestre do ano que vem estarmos juntos na Bolsa de Valores, fazendo essa grande transformação que vai ser a concessão do canal do Porto de Paranaguá. Durante o evento em Paranaguá foram destacados outros avanços, como o envio ao Tribunal de Contas da União da proposta de concessão do canal de acesso do Porto, um projeto inédito na América Latina, e as obras do Moegão, que já atingiram 18% de execução e vão ampliar a capacidade de carga ferroviária no terminal. Desde 2019, os 5 leilões realizados somam investimentos superiores a 3,4 bilhões de reais. Nós estamos agora com esse canal de acesso, será o primeiro canal de acesso, concessão de canal de acesso do Brasil. Estamos caminhando ao Tribunal de Contas da União para já no próximo ano, o quanto antes, a gente está fazendo a licitação da concessão em torno de 20 anos, que vai aumentar o calado, a dragagem de 12 para 15 metros. Isso é fundamental para a gente poder ampliar o escoamento da produção, ampliar as movimentações aqui do Porto. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda e movimentar cada vez mais a economia. Além do PAR 15, a empresa pública Portos do Paraná trabalha na preparação de mais 2 arrendamentos, os terminais PAR 14 e PAR 25, ambos também destinados à movimentação de granel sólido vegetal.
Juntas, essas áreas devem atrair 2 bilhões de reais em investimentos nos próximos 5 anos, fortalecendo a infraestrutura portuária e garantindo maior competitividade no escoamento das safras brasileiras. Todo um processo é um processo complexo. Esse processo a gente iniciou há 2 anos, tá? O TCU é o último passo, né? Então, pela legislação, o TCU faz a sua análise do modelo de projeto, do modelo de edital, do modelo de contrato. Após a sua aprovação é a publicação desse edital, que provavelmente vai ser publicado na Bolsa de São Paulo, na B3, e aí no primeiro semestre, a nossa expectativa é o primeiro semestre do ano que vem, a gente consiga fazer esse leilão. O Ministério da Educação divulgou o resultado final do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024. No sul do país, o Paraná é o estado com melhor colocação. Entre os objetivos do selo está incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão pública da educação comprometidas com as metas de alfabetização e a redução de desigualdades, conforme o Plano Nacional de Educação e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A seleção envolveu todos os 26 estados e o Distrito Federal, além de 4.578 municípios brasileiros. No total, 2.592 municípios receberam o selo de ouro, 1.062 de prata e 533 o de bronze. O reconhecimento destaca o esforço da Rede Nacional de Articulação, Gestão e Mobilidade, do RENALFA, além da dedicação dos secretários de Educação e de todos os envolvidos no processo. O secretário de Educação do Paraná destaca as ações que garantiram o Estado como uma das melhores posições da região sul. O Estado colabora com os municípios com várias frentes. Vou citar algumas delas. Entre elas está o fornecimento de material pedagógico para a alfabetização das crianças de 1º e 2º ano. Também fornece formação continuada para os professores da rede municipal, ou seja, o Estado paga para dar a formação continuada aos professores de 1º e 2º ano em alfabetização. Fornecemos também avaliação diagnóstica. Cada 3 meses, os estudantes fazem avaliação diagnóstica para entender quais crianças que estão lendo melhor, quais que estão com mais dificuldade de leitura, para assim o professor lá do município poder fazer a intervenção. Além de sistema de chamada gratuito, então o sistema online, todo ele é gratuito. O sistema de matrícula, onde as crianças fazem matrícula, lá você, pai e mãe que vai fazer a matrícula do seu filho, você faz um sistema, e esse sistema é fornecido pelo Estado de forma gratuita também. Todos esses sistemas corroboram para a gente ter o selo ouro em alfabetização. O selo reconhece simbolicamente a gestão educacional e premiou com a medalha de ouro os seguintes estados: o Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal. Levaram a medalha de prata o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já o bronze foi entregue para Alagoas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega acontecerá em Brasília, no dia 11 de dezembro. E na última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul recebeu novas viaturas e promoveu sargentos em Canoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realizou a entrega de 36 viaturas, que incluem caminhões, caminhonetes e veículos leves. O investimento de R$ 35 milhões vai reforçar a frota de 22 municípios. A entrega ocorreu durante uma solenidade no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas. Enquanto todo cidadão foge do perigo, os bombeiros correm em direção ao perigo para a defesa de toda a população gaúcha. No mesmo evento, 295 bombeiros militares concluíram o curso de habilitação para o posto de segundo sargento. Os formandos agora irão atuar em diversas cidades do estado, contribuindo para o fortalecimento das operações. Quero destacar que esta formação que os habilita para serem nomeados, logo mais promovidos a segundo sargento, é uma formação importante tecnicamente para a qualificação de cada um, mas importante também para abrir espaço às devidas promoções que vão colocá-los nas posições fundamentais de articuladores, de elo, como aqui foi manifestado no discurso da oradora, entre o comando e a tropa.
E por isso, destacar que esta habilitação será aproveitada logo mais até o final deste mês de dezembro, quando faremos as devidas promoções de cada um aqui para as novas funções de sargento. Representantes da segurança pública destacaram que os investimentos na renovação da frota e na qualificação dos servidores são fundamentais para melhorar o atendimento à população. Se nós podemos olhar para frente e termos a confiança de que o Rio Grande do Sul será, no futuro, uma terra ainda melhor, mais próspera, com mais qualidade de vida, se nós podemos confiar que dias melhores virão, é porque existem homens e mulheres como os que estão aqui perfilados na frente da gente, colocando a própria vida em risco para salvar outras vidas. Isso tem um enorme valor que precisa ser reverenciado e destacado a todo momento. Uma semana após o título da Libertadores, o Botafogo também conquista o Brasileirão. Os torcedores se emocionaram e comemoraram o ótimo desempenho do clube neste ano. 2024 vai ficar marcado nos corações dos torcedores do Botafogo. 8 dias depois de vencer pela primeira vez a Copa Libertadores da América, o time conquistou no domingo o Campeonato Brasileiro, título que não ganhava desde 1995. Menos de uma semana, eu fui campeão da Libertadores da América, lá no Monumental, e hoje ser campeão brasileiro é uma coisa assim maravilhosa, entendeu? E eu estou muito feliz por isso tudo. O Glorioso conseguiu a terceira estrela na competição ao vencer o São Paulo por 2-1 no estádio Newton Santos, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O time alvinegro precisava pelo menos um empate para ficar com o título. Uma emoção muito grande, ver minhas filhas presenciarem o time que eu ensinei elas a torcer, e pela primeira vez elas estão vendo o Botafogo ser campeão brasileiro e ser campeão das Libertadores. É uma emoção muito forte para mim. É indescritível. Eu torço o Botafogo há 39 anos, já vi o Botafogo ser campeão várias vezes, mas nunca 2 títulos tão grandes em uma semana de diferença, né? Então é algo que eu nunca imaginei viver, é algo realmente incrível. Campeão do Brasil e da América, o Botafogo agora se prepara para disputar a Copa Intercontinental. O time estreia na competição na próxima quarta-feira, contra o Pachuca do México, em jogo pelas quartas de final. Parabéns ao Botafogo pelo título. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. O presidente do Paraguai afirma que a acordo União Europeia-Mercosul vai beneficiar a Europa. Copérnicos alerta, 2024 será o primeiro ano a superar 1,5 grau de aquecimento climático. E ainda, oleiros montam presépio com referências açorianas. Representação do nascimento do menino Jesus pode ser visitada em Paulo Lopes, Santa Catarina. Nós voltamos em instantes depois do intervalo. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O gostinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Quem vive cruzando o estado sabe que estrada boa é tranquilidade. Para quem está viajando e para quem fica em casa também. Aqui em Santa Catarina, muitos trechos estavam abandonados. Mas agora, com o maior investimento da história, a Estrada Boa nunca esteve tão perto de todos os catarinenses. Com Estrada Boa, Santa Catarina só melhora. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h21.
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai beneficiar principalmente a Europa. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, dias após o fim das negociações para um tratado de livre comércio entre os blocos. O chefe de Estado falou com a agência France Press em Paris poucas horas antes de uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Na sexta-feira, a Comissão Europeia, em nome de 27 países da UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, do lado do Mercosul, concluíram as negociações de um acordo comercial entre os dois blocos, iniciadas há 25 anos. Mas vários países europeus, incluindo França e Itália, pressionados pelos setores agrícolas, já expressaram rejeição ao princípio de acordo com a forma atual e anunciaram que vão tentar bloquear a aprovação final. Santiago Peña reconheceu que os processos de mudança são sempre difíceis e defendeu que esses países devem ter um debate em nível nacional para entender melhor o acordo e o que pode ser feito. Mas o presidente do Paraguai reconheceu que o processo para a entrada em vigor será longo e pediu que os países não esperem outros 25 anos para que seja efetivado. E destacou que quando o comércio aumenta em termos líquidos, há mais vencedores do que perdedores e os perdedores ficam melhores do que estavam antes. O acordo anunciado em Montevidéu na semana passada precisa ser ratificado na União Europeia em um processo de extrema complexidade que, em parte, ainda não está totalmente definido. A Justiça Eleitoral tornou réus 39 investigados em crimes ligados à construção da sede da Petrobras em Salvador. São pessoas físicas e jurídicas acusadas de corrupção. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, a Lava Jato, embora tenha sido descredibilizada por parcela do judiciário, ainda rendendo frutos. É isso, né? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, André. Exatamente, ainda rendendo frutos, a Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção do país, né, que teve inúmeras críticas do judiciário, também da esfera política, porque envolvia diretamente os políticos e também empreiteiros desse país, volta a figurar com mais uma indicação de condenação, dando prazo curto aí para os envolvidos, os réus, como você citou, agora se defenderem. Vamos ver, né, se realmente vai sair, né, dessa peneirada que estão dando algum condenado, porque o que a gente vê são descondenações em todo o Brasil, né, diversos políticos envolvidos que não tiveram a sua pena cumprida. Oficialmente, boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Mas vamos aos fatos, né? Vamos. A decisão da juíza Rejane Lungblut, da primeira zona eleitoral de Brasília, tornou réus o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 36 pessoas, todas envolvidas em corrupção. O caso foi encaminhado à Justiça Eleitoral pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para uma reavaliação do caso que envolveu o pagamento de mais de 68 milhões de reais em propina ao caixa do Partido dos Trabalhadores e a ex-dirigentes da Petrobras entre 2009 e 2016, nos mandatos de Lula e Dilma, ambos petistas. O dinheiro teria sido pago pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, responsáveis pela construção da Petrobras, por construções da Petrobras, entre elas a Torre de Pituba, construída para abrigar ou ser a sede da Petrobras na capital baiana. O Ministério Público Eleitoral de Brasília apontou a possível prática de Caixa 2, mas entendeu que o prazo para a punição já havia sido esgotado e afirmou que esse fato não impede que o caso seguisse na Justiça Eleitoral para outras apurações de crimes que tenham relação com o fato. O que ocorreu agora, ou seja, foi para a Justiça Eleitoral e agora a juíza está dando veredito. Mas, apesar de tornar os envolvidos réus, a juíza mandou arquivar também as acusações sobre Caixa 2
e determinou o prosseguimento da ação penal para investigar outras denúncias. E aí, nessa decisão, a magistrada listou 6 crimes, pelo menos 6 crimes relacionados a obras do conjunto da Torre de Pituba. São eles: possível prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, desvio de recursos de instituição financeira e lavagem de dinheiro como organização criminosa. Os réus terão de apresentar uma defesa, como eu falei, pequena, de 10 dias. Após a fase de coleta de provas e depoimentos, caberá à juíza condenar ou absolver esses réus, esses 36 réus. Bom, dito os fatos, diante de tudo que a gente viu, não restam dúvidas de que a Lava Jato não foi uma ficção. Foi um caso real que aconteceu aqui no Brasil. Só para o PT tirou da saúde e educação, por exemplo, ou infraestrutura, 68 milhões de reais. É dinheiro que saiu do cofre público e foi direto para o partido, o que foi configurado e confirmado tanto na Justiça Federal de Brasília, quanto agora na Justiça Eleitoral houve sim Caixa 2. Fora os valores pagos, também de Caixa 2, para outros partidos envolvidos, que não foi só o PT. O que a gente não quer agora é que ocorra novamente o que ocorreu. Tem tudo para dar certo agora, ou seja, que os culpados sejam condenados. E que, como todos foram descondenados no STF, a gente não quer que esse fato se repita, porque houve políticos condenados, flagrados com a mão na massa, ou seja, desviando dinheiro, mas foram descondenados. E a gente não quer que isso ocorra agora, esses crimes sejam realmente punidos na esfera federal e que eles não sejam ignorados, tipo apagados, sabe, como uma borracha, como foi vários processos da Lava Jato. Afinal, o que não restam são jurisprudências aqui no Brasil feitas para livrar eles. Eles quem? Os criminosos de colarinho branco, como a gente chama esse tipo de prática envolvendo gente que tem grana e ainda quer buscar mais. Só falta, gente, esse caso virar mais um desses que blefa ou que descondena, que não condena ninguém. Agora, de 2009 a 2016, 6 anos. 6 anos de prática fraudulenta, roubando o povo brasileiro na cara dura, enchendo os cofres desse partido que diz representar os trabalhadores e, além disso, o MDB, PP e PSDB envolvidos e denunciados na Lava Jato. Inclusive, o MDB foi o partido que mais se beneficiou de propina de dinheiro público envolvendo escândalos aí com empreiteiras. Em segundo vem o PT, em terceiro o PP e em quarto o PSDB. Tudo, gente, à luz do dia. E com manobras jurídicas, nós presenciamos tudo o que ocorreu, tornando inclusive condenados politicamente livres a ponto de concorrer em cargos eletivos, muitos inclusive eleitos, como foi o caso do presidente Lula. Bom, no final, só no Brasil mesmo, para situações como essas ocorrerem. Pessoas flagradas, com provas, indícios, mas a jurisprudência se prevaleceu. Ou seja, não foram as provas, não foram as investigações, as condenações que levaram as pessoas ao fim que tiveram. Foram a forma como foi julgada, não era para Curitiba, não era o TRF4 que deveria, era Brasília, mas isso levaram no mínimo 2 anos e meio para descobrirem. Ou seja, será que no primeiro ato, no primeiro juiz que já condenou, a justiça não deveria ter agido? Por que deixaram até a última instância para daí depois levar para o Supremo Tribunal Federal e aí sim descondenar todo mundo a ponto de mudar praticamente a história? Porque é isso que querem. A gente traz esse fato porque é um só da Lava Jato de vários processos que tem, mas é porque ela não pode ser apagada. A prova está aí, a juíza ela entende que houve o Caixa 2, só que passou muito tempo e talvez a nossa justiça peca ao permitir isso, que os processos levem muito tempo para serem analisados ou julgados e aí quando se tem uma condenação a ser aplicada, a gente não consegue. Por quê? Porque estourou o prazo. Ou que os políticos, que são eles que legislam, os juízes seguem a legislação que os políticos criaram, ou seja, os legisladores, que eles pelo menos possam
colocar, quem sabe, um projeto de lei para que crimes envolvendo corrupção não caduque, não tenha prazo de validade. Vamos ver se isso passa lá no Congresso Nacional. Estourei meu tempo, boa noite a todos, até quarta-feira. Boa noite, Tiago. Obrigada. Até quarta. Agora nós vamos falar de mudança climática. O ano de 2024 será o primeiro ano a superar o limite de 1,5 grau de aquecimento climático. O alerta foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos nesta segunda-feira. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 graus na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 graus. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos, para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 graus. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 graus provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. Os gastos das resseguradoras com desastres naturais aumentaram neste ano e passaram de 100 bilhões de dólares pelo 5º ano consecutivo. Durante o que deve ser o ano mais quente já registrado, as catástrofes naturais causaram perdas econômicas equivalentes a 1,8 trilhão de reais em todo o mundo, sob a crescente influência da mudança climática. O cálculo foi divulgado pela resseguradora Swiss Re. O número representa um aumento de 6% em relação ao ano passado, de acordo com a empresa, que atua como uma seguradora para as seguradoras. Os furacões Helene e Milton aumentaram a conta e os custos das catástrofes naturais ultrapassaram pelo 5º ano consecutivo a marca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 605 bilhões de reais. O aumento nos custos se deve, em parte, à concentração de ativos a serem segurados em áreas urbanas e ao aumento dos custos de reconstrução. Mas a mudança climática também está desempenhando um papel cada vez mais importante. No comunicado, a resseguradora aponta que a temperatura média global, excedendo os níveis pré-industriais em 1,54 graus Celsius, 2024 está a caminho de se tornar o ano mais quente já registrado. Documentos legais que lançam uma nova luz sobre a separação da banda britânica Beatles serão leiloados no próximo dia 12. O anúncio da data foi realizado pela Casa de Leilões Dawson's. Embora o rompimento da banda tenha sido atribuído a diferenças criativas, tensões de ciúmes ou a namorada de John Lennon, a japonesa Yoko Ono, os arquivos revelam as batalhas legais enfrentadas pelos integrantes. Os escritos foram descobertos em um armário no qual estavam armazenados desde os anos 1970. Os documentos, com mais de 300 folhas, incluem cópias das atas das reuniões com o assessor do grupo, textos e a escritura de 1967 com os termos e condições de um acordo entre os membros. A descoberta mostra que depois da morte do empresário Brian Epstein em 1967, a banda percebeu que não havia sido contabilizado o dinheiro gerado e que ainda era alvo de uma investigação das autoridades fiscais. Outra batalha legal aconteceu quando Paul McCartney se opôs à decisão de contratar Alan Klein como novo empresário. Os arquivos documentam a posterior batalha judicial iniciada por McCartney contra a banda em 1970, que expôs a má gestão de Klein.
Outros textos são centrados na saída de Pete Best, baterista do grupo, entre 1960 e 1962, e a chegada de Ringo Starr em seu lugar, além dos direitos cinematográficos e musicais e a incapacidade do ex-empresário em prestar contas às autoridades. McCartney disse em 1970 que já não trabalhava com o grupo, mas o processo legal para dissolver a banda não foi finalizado até 1974. A Dawson's espera que a venda dos documentos em leilão supere 5 mil libras, cerca de R$38 mil na cotação atual. Fernanda Torres recebeu uma indicação para o Globo de Ouro. Ainda Estou Aqui também foi nomeado para o prêmio, considerado uma prévia do Oscar. Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, foi indicado ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro. Fernanda também concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama, 25 anos após a indicação da mãe, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, do mesmo diretor. Fernanda Torres, I'm Still Here. Emília Pérez, o narco-suspense musical do francês Jacques Audiard, sobre um traficante mexicano que se transforma em mulher, lidera as indicações ao prêmio, com 10 indicações na abertura da temporada de prêmios de Hollywood. O filme, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes, é protagonizado pela atriz transexual Carla Sofia Gascon no papel principal, ao lado de Zoe Saldana e Selena Gomez em papéis coadjuvantes. As três foram indicadas ao Globo de Ouro, considerado uma prévia do Oscar. A cerimônia vai ser realizada no dia 5 de janeiro. Foi inaugurado neste fim de semana em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, um presépio em tamanho natural feito de barro que destaca referências da cultura local. Uma breve procissão marcou a inauguração oficial do presépio em tamanho natural no Pouso do Oleiro, em Paulo Lopes. Orações e músicas completaram a celebração, que teve a participação da comunidade. Luciana foi escolhida para carregar a imagem do Menino Jesus até a manjedoura, e a professora destaca o simbolismo da cerimônia. Estou muito honrada em participar dessa cerimônia e poder ter a possibilidade, o privilégio de participar do cortejo, inclusive carregar, o Menino Jesus. É uma cerimônia que ela é simbólica de uma religiosidade, mas que também ela serve para todas as culturas. Porque o momento que nós vivemos, é para trazer o amor. Então, independente da sua crença, essa cerimônia ela traz para ti o desenvolvimento da espiritualidade, do bem, da bondade e do amor ao próximo. Há 35 anos, Geraldo e Newton reproduzem, por meio do barro, o nascimento do Menino Jesus. E há 7 anos, os dois oleiros trouxeram para Paulo Lopes o presépio em tamanho real, trazendo com eles figuras que são a representação cultural desta região. Aqui, São José, em vez de carpinteiro, é representado como um pescador, e Maria como a rendeira, referências da cultura soriana da região. Os detalhes não perdem a essência da mensagem cristã, mostrando a chegada do Filho de Deus em um ambiente humilde. E o cortejo é uma simbologia também que a gente preserva pela religiosidade e para trazer um pouquinho a comunidade para a simplicidade, porque esse aqui não é um presépio de resina, esse aqui é um presépio, foi feito com mãos, foi feito na cerâmica, foi queimado essa cerâmica, e depois foi a indumentária, ela teve um processo de pintura, o pano é simples, é tosco, mas é essa simbologia, da simplicidade. A estrela guia no alto da casa, que é o repouso dos oleiros, sinaliza o trabalho realizado pelas mãos dos dois artistas, encantando quem passa pelo local. A reação deles é desde o início. Quando a gente já está aqui preparando o espaço, colocando as peças aqui no chão, já começa a parar, perguntar o que a gente vai montar. E quando está quase pronto assim, é direto eles pararem, tirar foto, agradecer pelo que a gente está fazendo. Então, assim, é muito valioso isso, muito gratificante também. Além do presépio em tamanho real,
Dentro da casa estão outros trabalhos feitos pelas mãos dos oleiros, que celebram a cultura soriana e a figura do Menino Jesus, reproduzida em diversos tamanhos. A relação que a gente tem é porque a gente sempre fez presépio desde criança. Eu também tive essa oportunidade de fazer presépio e o Geraldo também. Então casou isso legal assim, da gente montar esse projeto e seguir fazendo isso, que é universal isso, né, nesse período de dezembro, né? E as várias temáticas lá que a gente tem é para identificar cada espaço no mundo, né? Já fizemos, por exemplo, japonês, africano que tu falou, indígena. Então tem vários tipos de presépio e é bom visitar para conhecer de que forma que foi feito também. E é tudo em cerâmica. Turistas e moradores estão convidados a visitar o local, no bairro Ribeirão de Paulo Lopes, aberto de segunda a sexta no período da tarde. Bem, o presépio, a visitação assim é livre, né? Aqui na área aberta. A pessoa pode tirar foto ali de fora ou então abrir o portão que está aberto e tirar foto, entrar no presépio, né? Fazer um retrato. E para visitar o anexo ali, que é a oficina, que tem peças para vender, para adquirir, tem bastante presépio também para comprar, de segunda a sexta, no período da tarde. E também tem um telefone, WhatsApp no portão aqui, que a pessoa pode agendar um horário que a gente espera eles. Uma linda obra de arte. Parabéns. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.